Quem aqui dos irmãos gosta de paradoxos? Tem algum irmão aqui que gosta assim de paradoxo? Tem alguém? Pode levantar a mão se você gosta. Eu vou saber que você... Acho que não, né? O que é um paradoxo? Um paradoxo, uma definição no dicionário, é uma contradição ou oposição aparente, algo que parece assim um pouco contraditório. Outra definição no dicionário é que o paradoxo é uma opinião contrária ao senso comum, algo que comumente todo mundo entenderia de uma forma, só que a gente vê que acontece outra, né? Eu gosto muito dessa porque é algo que assim, é contra-intuitivo, né? Intuitivamente a gente entenderia de uma forma, só que quando a gente vai ver, acontece outra. Uma definição mais filosófica do dicionário é que é uma contradição que chega em certos casos a se opor às razões do pensamento humano, ou nega o que a maioria tende a acreditar, algo que se opõe à forma da gente realmente pensar normalmente. Nesse trecho aqui, irmãos, eu acho muito interessante porque, embora trate sobre essa possessão demoníaca, nós encontramos nesse trecho aqui 3 personagens nesse relato. E esses 3 personagens fazem um pedido a Jesus. E a forma que Jesus responde esses 3 personagens, para mim, soa assim meio paradoxal, soa meio contrário àquilo que é o senso comum, aquilo que a gente naturalmente tenderia a pensar que Jesus responderia. Como que Jesus respondeu a esses 3 personagens? Isso que eu quero ver com os irmãos. Vamos ver um pouquinho quais são esses 3 personagens e qual que era a situação deles, o que eles pediram a Jesus e como Jesus respondeu a eles. O primeiro personagem aqui, irmãos, nós podemos encontrar do versículo 1 ao versículo 13, que eram esses espíritos imundos. Eu não vou falar aqui por enquanto nem propriamente da pessoa que estava endemoniada, mas esses espíritos imundos. A gente encontra aqui do versículo 1 ao versículo 13 algumas características assim bem estranhas, a gente poderia dizer, do que esses espíritos faziam com aquele homem, né? A gente vê no versículo 2 e no versículo 3 que esses espíritos levavam aquele homem para túmulos, né? Aquele homem vivia no meio de, não é como a gente entende cemitério hoje em dia, mas algo meio parecido, né? Aquele homem vivia no meio de túmulos, ali no meio de onde pessoas eram sepultadas, mortas. Olha ali no versículo 2 e versículo 3. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espíritos imundos veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos, ele vivia todo momento nesse ambiente que é um pouco... Ninguém, eu acho que em sã consciência, gosta de viver no meio de túmulos, né? No meio de onde pessoas mortas são sepultadas. A gente vê também no versículo 3 e no versículo 4 que esse homem não era... Ninguém conseguia controlar aquele homem. Toda vez eles prendiam esse homem conseguia se soltar. Provavelmente a situação desse homem, imagina esse homem, devia ser uma coisa muito... Ele devia atrapalhar o lugar que ele vivia, né? Imagina você passando lá, um homem nessa situação, que vivia ali no meio. Então muitas vezes eles iam lá, tentavam prender ele, e quando eles prendiam esse homem, por mais que algemassem ele, acorrentassem ele, nada podia controlar esse homem. Provavelmente esse homem nem dormia. A gente vê no versículo 5 que ele andava sempre de noite e de dia, estava sempre dessa forma realmente atormentado. A gente vê no versículo 5 que ele vivia se ferindo com pedras. Então esse homem vivia atormentado por esses espíritos imundos. Esse primeiro personagem que a gente tem visto, esses espíritos que realmente atormentavam a vida desse homem. E quando esses espíritos viram Jesus, nós vemos qual que foi a reação dele. Olha no versículo 7 e versículo 8. Gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormentes. Ele foi até Jesus e pediu. E é interessante aqui uma coisa que
A gente vê que até os demônios, Satanás, esses demônios, eles são teólogos, né? Por causa que ele vai lá e ele fala o quê? Ó, eu peço que você jure por Deus que você não vai me atormentar. Por que ele pediu isso? Porque Satanás é teólogo também, né? Ele sabia que se Jesus, ele prometesse algo por Deus, ele teria que cumprir. Mas a gente vê que não é isso que Jesus faz. Mas ele vai até Jesus e se prostra diante de Jesus e faz esse pedido que ele jure que não vai atormentar ele. Mas, irmãos, a situação, né, esses demônios aqui com essa descrição daquilo que ele fazia com esse homem já é ruim. Mas no versículo 9, a gente vê, de fato, qual que era a situação de possessão demoníaca aqui. A gente vê no versículo 9, que Jesus pergunta qual que era o nome daquele espírito imundo, e ele diz que o nome dele era Legião, porque eles eram muitos espíritos imundos, eram muitos demônios somente. Naquela época, legião era uma divisão, um termo para se referir a uma divisão do exército romano. Uma legião romana, naquela época, era uma força militar que tinha mais ou menos uns 6.000 soldados e 700 cavaleiros. Quando esse demônio disse que ele era legião, ele está querendo, não que ele disse que era exatamente 6.000 demônios e 700 cavaleiros, mas ele estava querendo fazer essa referência a quantos demônios eram muitos demônios realmente que atormentavam a vida desse homem. Irmãos, realmente é uma descrição horrível, né? Tantos demônios ali realmente atormentando a vida desse homem. Realmente quando a gente estuda o Novo Testamento, não tem nenhuma outra parte do Novo Testamento que tem um relato de uma possessão demoníaca que é tão horrível, tão feia como era a situação desse homem. Mas, como eu falei, o nosso foco não é tanto na possessão demoníaca, embora esse trecho fale sobre isso, mas esses espíritos, irmãos, nós vemos que eles vêm e fazem 2 pedidos a Jesus. Olha no versículo 10 o que eles pedem. E pediu-lhes com insistência que não os mandassem para fora do país. E no versículo 12, eles também fazem mais um pedido. E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos para que entremos neles. Então aqui a gente vê que esses espíritos fizeram esses 2 pedidos a Jesus. E como que Jesus respondeu esse pedido? Ele respondeu de uma forma negativa ou de uma forma positiva? Jesus ele respondeu de uma forma positiva. A gente vê no versículo 13 que Jesus diz: e Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Jesus permitiu. Lembra que no começo os espíritos pediram para ele jurar. Ele não jurou. Ele não jurou por Deus, mas ele permitiu que aqueles espíritos fossem para aqueles porcos e os porcos se jogaram daquele despenhadeiro, né? É interessante, irmãos, que o sentido de permitir aqui é como de uma pessoa superior permitindo algo a alguém que é inferior. Às vezes a gente pensa assim nessa batalha espiritual que existe, mas nessa realidade espiritual, às vezes a gente pensa assim que Deus está de um lado, né, e Satanás está do outro, eles dois estão brigando lá. A gente sabe que Deus é melhor, né, que Deus está ganhando, mas às vezes parece que é uma coisa assim meio pareio, né, que os dois estão lá batalhando entre si. Mas a realidade, irmãos, é que por mais que existe essa batalha espiritual, sempre Satanás e os seus demônios, eles estão submissos, completamente submissos a Deus. Eles só fazem aquilo realmente que Deus permite. A ação deles está completamente limitada àquilo
que Deus permite ou não. Isso não é tanto o foco aqui, mas eu gostaria só de falar um pouco sobre isso, porque eu não sei, de um tempo para cá tem surgido muitas, a gente estava até conversando esses dias, essas coisas de teorias da conspiração, né? Teorias da conspiração para lá e para cá, e geralmente essas teorias da conspiração está ligado a grupos ocultos e grupos que são ligados a satanismo, coisa do tipo assim. E às vezes, irmãos, esses grupos, quando essas pessoas assim falam dessas coisas, parece que o domínio das coisas, o domínio do mundo está sobre eles, que eles realmente têm o poder de fazer isso ou aquilo. Mas, irmãos, a realidade, né, se essas pessoas têm o domínio de alguma coisa, tem alguma ligação realmente com aquilo que é satanismo ou coisa do tipo, aquilo que eles podem fazer está completamente limitado àquilo que Deus permite ou não. A ação de Satanás, seus demônios, os poderes espirituais aqui na Terra estão completamente submissos à vontade de Deus, ao poder de Deus e à sua soberania. A atuação de Satanás e seus demônios é completamente limitada àquilo que Deus permite. Só abrindo um parênteses falando sobre isso, porque esse não é o nosso foco hoje à noite. Mas esse primeiro personagem, esses espíritos imundos, eles foram a Jesus e fizeram o pedido. Eles pediram com insistência algo a Jesus. E Jesus respondeu de forma positiva. Jesus permitiu aquilo que eles pediram. A gente continua aqui no trecho e a gente vê um segundo personagem aqui do versículo 14 até o versículo 17, que são esses cuidadores de porcos e os habitantes ali daquela terra. Aquelas pessoas que elas cuidavam dos porcos ali, daqueles porcos que os espíritos imundos entraram e os porcos se jogaram naquele espinhadeiro, eles acompanharam toda aquela situação, né? Imagina só que não deve ter sido uma situação muito bonita de se ver, né? Eu não sei, eu nunca, graças a Deus, eu nunca tive o desprazer de ver uma pessoa possessa por um demônio, né? Mas pessoas que geralmente falam que tiveram essa experiência, dizem que não é uma experiência agradável, né? É algo que realmente é feio de se ver, né? E esses cuidadores de porcos ali viram toda essa situação. E qual foi a atitude deles? Eles foram e falaram ali na cidade, nos campos ao redor, tudo aquilo que eles viram que tinha acontecido, e todas aquelas pessoas vieram então até aquele local que tinha acontecido aquela situação. E quando eles chegaram lá, irmãos, eles viram quando chegaram naquele local, eles viram duas coisas que tinham acontecido. No primeiro, no versículo 15, eles viram que esse homem, que antes ele estava nessa situação, possesso por todos esses demônios, eles viram que esse homem estava como? Olha no versículo 15. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo e temendo. Então eles chegaram e viram esse homem, que vivia nessa situação deplorável, em perfeito juízo, sentado ao lado de Jesus. Mas eles viram outra coisa também. No versículo 16, né, os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. Então, além de eles verem esse homem que tinha sido liberto dessa situação, eles viram também toda aquela situação ali, né, que esses cuidadores dos porcos falaram. Provavelmente esses porcos devem ter se jogaram, fico imaginando, né, eles se jogaram naquela água, morreram todos, eles deviam estar todos boiando, assim, né, deve ter sido uma coisa um pouco... Eles se depararam com essa imagem, né, esse homem e tudo ali o que tinha acontecido. Toda aquela, e com certeza, irmãos, toda aquela situação deve ter causado medo neles, né? Como eu falei, realmente você vê assim, ter um contato com essas coisas espirituais que acontecem, realmente causam um certo medo. Eles devem ter ficado com medo, além de que aquilo ali afetou
a vida deles. Com certeza aqueles porcos ali eram fonte de emprego, fonte de renda, fonte de alimento, e todos aqueles porcos tinham se jogado daquele barranco e tinham morrido. E por causa disso, irmãos, eles ficaram com medo e eles chegaram a Jesus e fizeram um pedido também. Olha no versículo 17. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Essas pessoas que estavam ali, eles fizeram um pedido a Jesus. E como que Jesus respondeu esse pedido? Jesus, por mais que não tenha uma resposta aqui direta, a gente vê no começo do versículo 18 que Jesus ele estava entrando no barco para ir embora. Ou seja, Jesus ele respondeu também de forma positiva. Aqueles homens ali, ao invés de verem o tamanho milagre que Jesus fez, focaram mais naquela situação ali, ficaram com medo e pediram para Jesus ir embora. E Jesus respondeu de forma positiva também. Mas aí, irmãos, a gente tem mais um personagem que é agora, propriamente dito, esse homem que estava possesso, esse homem que experimentava essa possessão demoníaca na sua vida. A gente vê ele aqui no versículo 18 ao versículo 20, e esse homem, irmãos, que ele vivia nessa situação tão horrível, tão deplorável, possesso, vivendo no meio de túmulos ali, vivendo, se machucando. Uma pessoa, irmãos, que realmente ele devia ser um peso para aquele lugar. Devia ser uma pessoa assim que as pessoas olhavam com desprezo e talvez eles pensavam assim, nossa, quando que não vai acontecer alguma coisa com esse homem aqui que ele vai, não sei, vai morrer ou vai acontecer alguma coisa para que ele pare de atormentar aqui a nossa vida. Esse homem, irmãos, ele nos dá esperança realmente de que pessoas que a gente olha assim e pensa, essa pessoa não tem jeito. Essa pessoa aqui, ela tem esse vício, ela tem essa prática pecaminosa na sua vida. Essa pessoa aqui, ela realmente, assim, eu abro a mão dela. Essa pessoa aqui realmente... Esse homem, irmãos, ele nos dá a esperança de que Deus pode mudar a pior das pessoas nesse mundo. Com certeza, irmãos, qualquer situação que você pense de uma pessoa que pode parecer um peso, de uma pessoa que pode parecer que está perdido, não era pior que esse homem. Com certeza não era. Esse homem realmente estava numa situação horrível. Esse homem ele nos dá esperança de que a pior das pessoas realmente pode ser mudada pelo poder de Jesus. Mas agora, quando esse homem viu que Jesus ele estava indo embora, no versículo 18, ele chegou a Jesus e fez um pedido também. Olha o versículo 18, eu vou pedir para algum irmão, pode ler o versículo 18, por favor? Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. No comecinho do versículo de 19, Jesus, porém, não o permitiu. Tá bom. Jesus respondeu esse homem de forma negativa. Pensa aqui, nós temos esses três personagens. O primeiro, esses demônios. O segundo, essas pessoas, esses moradores ali daquela região, esses cuidadores de porcos que viram aquilo, foram até Jesus, fizeram um pedido e Jesus respondeu de forma negativa. Agora a gente vê aqui esse homem que experimentou uma mudança tão grande na sua vida, e ele vai até Jesus e faz, obrigado, Cris, e faz um pedido a Jesus, e Jesus responde ele de forma negativa. Está entendendo o paradoxo aqui? Pensa aqui que você nunca escutou esse relato bíblico na sua vida, e pensa que tem esses três grupos de pessoas, os demônios, essas pessoas que, ao invés de verem aquilo que Jesus fez, pedirem para Jesus ficar ali, né? Esse grupo de pessoas que se opôs a Jesus, e esse homem que experimentou essa mudança tão grandiosa, e
chegou e pediu para ficar com Jesus. Se você nunca tivesse escutado aqui, se você tivesse esses três grupos, quem dessas pessoas aqui você acha que Jesus teria, comumente, a gente entenderia que Jesus responderia de forma positiva, e quem a gente entenderia comumente que Jesus teria respondido de forma negativa? A companhia do bom, né? Com certeza. A gente pensaria, não, os demônios, com certeza Jesus responderia de forma negativa. Né? Essas pessoas ali que viram toda aquela situação e ao invés de se impressionarem e pedir para Jesus ficar ali, mandaram ele embora, não, esse Jesus responderia de forma negativa. Agora esse homem que queria ficar para sempre com Jesus, porque experimentou essa mudança grandiosa, comumente a gente pensaria que esse Jesus responderia de forma positiva. Mas, irmãos, Jesus ele nos impressiona, né? Porque o que ele fez foi exatamente o contrário. Por isso que é um paradoxo, é algo que é contrário ao senso comum, é algo que realmente desafia a nossa razão e a nossa forma de pensar. Por quê, irmãos? Porque geralmente a nossa natureza tem a tendência de pensar que respostas negativas são ruins. Não é verdade? Quando a gente pede algo para alguma pessoa, ou especialmente quando a gente ora pedindo algo para Deus, a gente julga que aquilo é algo bom para a nossa vida. A gente ora para Deus pedindo por alguma situação, né, de trabalho, de saúde, de família. A gente, da nossa perspectiva, a gente ora pensando que aquilo é bom para a gente. Mas, irmãos, quando Deus ele nos responde de forma negativa, é porque Ele tem um propósito melhor do que nós podemos imaginar. Agora eu quero só fazer um parênteses aqui. Eu estou levando em consideração aqui que você está orando, que você está tendo respostas de oração na sua vida e que essas respostas são negativas. Não estou colocando aqui que você não está andando em comunhão com Deus e essas respostas nem estão sendo respondidas. Estou colocando aqui uma situação realmente onde você está orando e Deus tem te respondido de forma negativa. Quando, irmãos, Deus ele nos responde de forma negativa, é porque Ele tem um propósito muito melhor do que aquilo que nós podemos imaginar. Quando a gente pede, a gente tende a pensar que aquilo é o melhor para a gente, mas muitas vezes o melhor para nós, Deus nos responde de forma negativa porque o melhor que Ele tem para as nossas vidas é outra coisa e nós temos que estar abertos a isso. Jesus ele respondeu esse homem de forma negativa por quê? Qual que era o propósito que Jesus tinha para esse homem? Olha no versículo 19, o que ele diz? Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Jesus ele não respondeu esse homem de forma negativa só assim porque ele não quero. Jesus respondeu de forma negativa porque ele tinha um propósito. O propósito era que aquele homem fosse aos seus parentes, aos seus familiares e anunciasse tudo aquilo que Jesus tinha feito por ele. Imagina, irmãos, os familiares desse homem que viram ele nessa situação horrível, vendo agora esse homem em perfeito juízo. Como isso realmente não levou pessoas a crerem em Cristo e a serem salvas. No versículo 20, nós vemos que esse homem, olha o que diz, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito e todos se admiravam. Decápolis ali, eu estava vendo, é provavelmente um grupo de cidades, se não me engano, 5 cidades ali naquela região. E esse homem não foi só a sua família, os seus parentes, ele foi a toda essa região anunciando. E todas aquelas pessoas viram e se admiravam. Imagina como várias pessoas realmente, ao verem, se admirarem com aquilo que aconteceu com aquele homem, creram em Cristo e foram salvos. Aquele homem, ele julgava na sua mente que ele estar com Jesus era melhor. Mas Jesus, Deus, tinha um outro propósito para ele que era muito melhor, que ele fosse por toda aquela região e proclamasse aquilo que tinha sido feito por ele. Então, irmãos, muitas vezes nós pedimos coisas a Deus e
Ele é gracioso, ele nos responde muitas vezes de forma positiva e a gente fica muito feliz. Mas muitas vezes a gente pede coisas a Deus e Ele nos responde também de forma negativa. E nesses momentos, irmãos, nós precisamos realmente entender que quando Deus nos responde dessa forma, porque Ele tem um propósito muito melhor para nós. A gente não pode desanimar, ficar frustrado, né? Agir como uma criança, bater o pé no chão, mas eu queria isso, né? Ficar chateado com Deus, né? Não, a gente deve realmente entender que Deus tem um propósito maior e melhor quando Ele nos responde dessa forma. Então, o meu desafio que eu tenho para os irmãos é que os irmãos aceitem as respostas negativas de Deus com a mesma fé que você aceita as positivas, entendendo que Ele tem sempre um propósito melhor, onde o nome dEle vai ser glorificado. Quando você orar e você vê que Deus está te respondendo de forma negativa aquilo que você tem, não fica desanimado, não fica frustrado, não fica realmente chateado com Deus, mas aceite essas respostas com a mesma fé que você aceita as respostas positivas. Quando a gente pede algo a Deus é maravilhoso, né? Quando a gente pede, Ele responde de forma positiva. A gente fica animado, né? Nossa, Deus respondeu a minha oração. Mas quando Ele responde de forma negativa, aceita com essa mesma fé, porque Ele tem um propósito melhor, onde o nome dEle vai ser glorificado e aquilo que Ele vai fazer é muito maior do que aquilo que a gente julga que vai ser bom quando a gente pede algo a Ele. Amém, irmãos? Esse é o meu desafio para os irmãos hoje de manhã, com esse trecho. À noite a gente vai continuar aqui no capítulo 5, mas a gente vai focar especialmente do versículo 24 até o versículo 34, na cura dessa mulher enferma aqui, onde a gente pode aprender coisas maravilhosas também com a palavra de Deus. Vamos orar, terminar o nosso tempo aqui. Senhor Deus,